Fala, meus queridos amigos, eu tô aqui de volta para falar um pouco mais de games com vocês. No meu último vídeo eu contei a história do NES, né, de como surgiu o Nintendinho, e hoje eu vim aqui para falar dos jogos deles, né. Eu escolhi 5 jogos que eu indicaria para alguém se alguém chegasse para mim e dissesse: cara, eu nunca joguei nada do Nintendinho e eu quero conhecer, eu quero jogar alguma coisa. Então eu elenquei 5 jogos que são obrigatórios para te conhecer o Nintendinho. Só para deixar bem claro, eu não estou elencando os melhores jogos e nem os meus preferidos, até porque dessa lista eu acho que só 2 são meus preferidos, então não é o meu gosto. Eles seriam jogos que marcaram o console, são jogos que marcaram a indústria de alguma maneira, e são jogos que marcaram principalmente o NES. Então fica comigo aqui nesse vídeo e confere aí os 5 jogos que são obrigatórios para te conhecer o Nintendinho. Falar de um console da Nintendo não seria a mesma coisa se não falasse de Mario. Então logo de cara já vou citar o bigodudo por aqui. Super Mario Bros. Foi um estrondoso sucesso de vendas e até hoje figura na lista dos 10 jogos mais vendidos de todos os tempos, ocupando a 6ª posição com mais de 40 milhões de cópias vendidas. Ele foi quem definiu diversos conceitos de jogabilidade que seriam utilizados por muitos anos, mas não é ele que vai figurar nessa lista, e sim Super Mario Bros. 3. Super Mario 3 foi lançado em 23 de outubro de 1988 e é o último jogo da série a ser lançado para o Nintendinho. Até hoje esse jogo é considerado por muitos como sendo o melhor Mario de todos, desbancando até mesmo o famoso Super Mario World. Super Mario Bros 3 mostrou tudo o que o Nintendinho podia oferecer, uma trilha sonora afinada, jogabilidade perfeita, gráficos bonitos e cenários bem trabalhados. O resultado foi um grande sucesso comercial, com um grande número de fases e desafios. Super Mario Bros 3 vendeu 17 milhões de cópias no mundo todo e ainda seria relançado em uma coletânea para Super Nintendo mais tarde, intitulada de Super Mario All Stars, compondo todos os jogos da série lançados para Nintendinho, agora com gráficos 16 bits. Seguindo, agora a gente tem Mega Man. Quem aqui nunca ouviu falar de Mega Man? Muito difícil, não é? O jogo foi lançado pela Capcom em 17 de dezembro de 1987, e apesar da longa e rica história que o personagem tem, a carreira de Mega Man começou de forma muito humilde. A Capcom, desenvolvedora de arcades como prioridade na época, armou um plano nos anos 80 de fazer um novo game feito especificamente para se jogar em casa. Os jogos anteriores da Capcom feitos para o Nintendinho eram meras adaptações de jogos de arcade. Para que o projeto tivesse os melhores resultados possíveis, a Capcom deixou o projeto com alguns de seus mais talentosos e jovens criadores, entre eles um artista chamado Keiji Inafune, considerado o grande criador de Mega Man. Inafune, como grande fã de animes, ao criar a série Mega Man, se inspirou na série Astro Boy. Mesmo que Mega Man seja bem difícil, sua jogabilidade é muito atrativa. O jogo é composto por 6 fases, onde ao final de cada uma delas temos que derrotar um chefe robô diferente com um poder especial diferente. O próximo jogo dessa lista é Castlevania. Castlevania 3 Dracula's Curse foi desenvolvido e lançado pela Konami em 23 de novembro de 1989, primeiramente no Japão e no ano seguinte no resto do mundo. Ele foi quem estabeleceu elementos e personagens que iriam acompanhar a franquia até hoje, ganhando até mesmo uma animação em 2017 pela Netflix. Sua história se passa 250 anos antes de Castlevania 1 e 2, onde Drácula começa a devastar a Europa com um exército de monstros. O caçador de vampiros Trevor Belmont, o atual portador do chicote sagrado Vampire Killer, é chamado de volta à Valáquia pela Igreja Católica para derrotar Drácula. Juntando-se a ele nessa missão, temos mais 3 membros, entre eles o filho de Drácula, Alucard. Trevor e seus companheiros cruzam todo o território da Valáquia, derrotando as criaturas de Drácula e o próprio Conde no final. Quando este é derrotado, Alucard cai num torpor autoinduzido que dura 320 anos, até Castlevania Symphony of the Night, lançado para PlayStation. Castlevania 3 abandona os elementos de aventura de seu antecessor e volta a utilizar o sistema de plataforma do primeiro Castlevania, mas, diferente de Castlevania, Castlevania 3 não segue um roteiro linear. Conforme avança no jogo, você pode escolher dentre até 4 personagens, e após passar da primeira fase, pode escolher vários caminhos a seguir, que levam a várias fases diferentes. Há um total de 16 fases no jogo, bem como existe mais de um final. Agora, chegando na reta final, a gente tem Metroid.
Essa é uma franquia que eu pouco joguei na época e fui ter contato apenas depois de mais velho, quando virei colecionador. Metroid é o primeiro jogo da série e foi lançado em 6 de agosto de 1986, primeiramente para Famicom Disk System e só depois para o resto do mundo. O jogo introduz Samus Aran, uma das primeiras protagonistas de gênero feminino de um jogo eletrônico e uma das poucas a não ter apelo sexual. Por usar uma armadura que cobre todo o seu corpo, acreditava-se ser um homem, o que fora desmentido no final do primeiro jogo. Samus Aran é considerada por muitos uma das personagens femininas mais importantes da história dos videogames. No início da série, alguns acreditavam até que ela fosse apenas uma armadura, um ciborgue. Sua criação foi inspirada em outra personagem feminina, Ellen Ripley, protagonista da franquia de filmes Alien. Como de costume nos anos 80, Metroid é um jogo de plataforma labiríntico, no qual o jogador escolhia a direção para explorar. Na versão japonesa do jogo, lançado em disco para Famicom Disk System, era possível salvar o jogo na memória interna, enquanto na versão americana, lançada em formato de cartucho, esse recurso foi substituído por Passwords, um dos primeiros jogos com esse artifício. Para finalizar essa lista marota, temos a lenda, The Legend of Zelda. Este aqui, depois de Mario, talvez seja o jogo mais importante do Nintendinho. A franquia The Legend of Zelda é uma das mais famosas de todos os tempos, e um dos seus jogos, The Legend of Zelda Ocarina of Time, é o primeiro lugar da lista de melhores jogos de todos os tempos do Metacritic, bem como também é o meu jogo preferido de todos os tempos. Essa lenda foi criada por Shigeru Miyamoto em 21 de fevereiro de 1986. A trama se passa no reino de Hyrule, onde um garoto chamado Link precisa resgatar a princesa Zelda das garras do vilão Ganon, recolhendo os 8 fragmentos da Triforce da Sabedoria, um poderoso artefato que dá infinito poder a quem o possui. O game incorpora elementos de jogos de RPG, ação e aventura. O jogador controla Link numa perspectiva aérea e enquanto ele viaja num grande mapa ao ar livre com ambientes variados. Link começa o jogo armado apenas de um pequeno escudo, mas uma espada torna-se disponível para Link após ele se aventurar em uma caverna. Durante o decorrer do jogo, ainda encontramos diversos outros itens que irão nos ajudar nas batalhas. The Legend of Zelda foi um best-seller da Nintendo, vendendo mais de 6,5 milhões de cópias. Foi o primeiro título do NES a vender mais de 1 milhão, e com certeza é um dos maiores legados da empresa, vendendo milhões a cada jogo novo lançado. Gostaram dessa lista? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo e deem sugestões para as próximas pautas. Provavelmente o próximo vídeo vai ser falando a história de outro console. Se vocês quiserem me ajudar a definir o tema, qual console que vai ser, comentem aí embaixo e muito obrigado por me acompanhar até aqui. Até a próxima, valeu!